Aê, Pink Floyd, Money, bom dia, vamos lá. Primeiro, tem um negócio que eu amo, que é um negócio que eu sou apaixonada, porque eu acho que facilita muito a vida da gente, chamado linha de raciocínio, né? Então, assim, eu gosto muito de seguir uma linha de raciocínio e a gente vai ver que ao longo do tempo, eu sempre vou voltar em algumas questões que a gente já conversou, né? Eu vou fazer links com os filmes que a gente assiste, vou fazer link com outras lives, e aí a gente vai indo. Por quê? Porque uma coisa sempre conecta na outra, né? E a segunda coisa é que... Bom dia, Dudu! Tudo bem, tio? Espero que esteja tudo bem aí. E aí a gente sempre vai fazer links aqui com outras, né? Com outras lives, pelo seguinte, né? O nosso cérebro, o cérebro humano, ele aprende de duas formas, né? De duas formas. Tem dois jeitos do nosso cérebro aprender. Por repetição, isso aí é um negócio que eu sou apaixonada, né? Apaixonada. Falar de mente humana, falar de cérebro, falar de processos de aprendizado, né? E tudo que envolve isso são coisas que eu estudo muito. Estão muito ligadas à minha atividade profissional, né? E são coisas que eu estudo bastante. Então, o nosso cérebro, ele aprende de duas formas. Ou por repetição, né? Então, a gente repete, né? E isso desde quando eu era professora de inglês, assim, quando eu estudei metodologias de ensino e tudo mais, né? Essa realmente é uma das nossas formas de aprendizado. É claro que já caiu por terra os métodos que só levavam isso em consideração, né? Só ficar repetindo. Não, um monte de coisa amarrada, né? Um emaranhado de coisas que fazem com que a gente aprenda. Mas o fato é que a repetição é uma das formas, né? Tanto que novos hábitos, como que a gente constrói novos hábitos? Repetindo novos padrões de comportamento, né? No começo de uma forma automática, né? Então, sempre no começo de qualquer mudança ou no começo de qualquer aprendizado, a gente ainda não tem uma rede neural construída, a gente ainda não tem uma rede neural formada que nos leve a um automatismo, né? Por quê? Porque aquele padrão ali de comunicação entre os neurônios ainda está sendo formado, ainda está sendo construído. Com o tempo, a gente vai repetindo, as redes neurais, elas vão se reforçando, né? É como se quando um dendrito ele passa a sinapse pro outro, né? Quanto mais a informação se repete, mais forte essa rede vai ficando. E quanto mais forte essa rede fica, né, mais pavimentada, mais automático são as nossas respostas, né? Então, assim, a gente vai repetir sempre algumas coisas aqui. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Tê! Bom dia, sejam bem-vindas! Então a gente vai sempre repetir algumas coisas aqui, pra quê? Pra reforçar também conceitos, né? Pra reforçar questões que a gente vem trocando, que a gente vem discutindo aqui. Então a repetição, ela faz parte. Mas além disso, é pra gente poder resgatar determinados pontos que já foram talvez abordados, mas que eu preciso trazer esses pontos pro jogo de novo pra poder continuar a construção da linha de raciocínio que às vezes vai nortear alguma coisa que a gente tá falando, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai retomar alguns pontos, mas vão ser, assim, pinceladas pra gente poder dar sequência na linha de raciocínio que a gente vai conversar, que a gente vai trocar aqui hoje, certo? E aí, essa semana, né, o que eu recomendei pra vocês lá, acho que todo mundo viu lá no feed, que eu recomendei que a gente assistisse o filme O Estagiário, que tá no catálogo da Netflix. E aí, lá no canal do YouTube, todos os dias eu faço uma reflexão diferente e alguns pontos, né, alguns trechos, algumas nuances de alguns pedaços, assim, que eu acho que são importantes para poder trazer para questões que a gente aprofunda um pouco mais aqui nas lives, acontece também, né? Então, ontem a gente estava falando da questão da vida, né? A questão da vida, dos idosos, do significado do trabalho, né? De quando os idosos entram numa fase de se afastar, né, de determinadas atividades, o quanto que isso vai construindo um grande vazio na vida, né? Porque, né, a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Então,
eu preciso suprir minhas necessidades fisiológicas, depois de segurança, sociais, de estima, de realização. E ao longo da vida, enquanto eu estou envolvido ou envolvida com atividades profissionais, de alguma forma eu acabo preenchendo esses degraus, né, essas lacunas. E como o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida, quando eu retiro isso, sem vir em paralelo, fazendo um planejamento, né, se eu vou me envolver com outras atividades, o que eu vou fazer e tal. Num primeiro momento, é o que o Robert De Niro traz no filme, né? Num primeiro momento, tudo é festa. Tá? Maravilha, parece que eu tô de férias, mas são as férias eternas, e aí eu viajo e eu não tenho muito compromisso de horário e eu faço um monte de coisa. Mas eu sempre volto pra casa e tenho aquela sensação de vazio, de que tá faltando alguma coisa, né? E aí vão começando a preencher o tempo com, enfim, uma série de atividades. E aí a gente tava conversando ontem, né? Quantas pessoas agora de uma geração anterior aí, as pessoas que hoje, né, já estão aposentadas ou em processo de entrar na aposentadoria, quantas pessoas mais novas passam uma vida inteira planejando esse momento, né? Não, porque eu quero me aposentar, tudo que eu mais quero na minha vida é parar de trabalhar. E aí hoje a gente vai aprofundar um pouco nisso. Por quê? Aí eu vou trazer aqui algumas passagens, não só passagens, mas trechos de livros que eu acompanho, que eu estudo. E aí, existem coisas muito atreladas a visões mais espiritualistas, né? Vocês me conhecem, tem uma galera aqui que tá na live que já me conhece há mais tempo, tem pessoas que me conhecem há menos tempo, mas eu, Renata, acredito que dentro da nossa trilha evolutiva, né? Dentro da nossa caminhada de progresso, de evolução aqui na Terra, Renata, eu não consigo falar de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência, né? Eu não consigo abordar esses temas, abordar essas questões de uma forma separada da espiritualidade. Eu não consigo, por quê? Porque essa é a nossa essência. Então, para mim, é muito complicado tentar abordar questões muito profundas que precisam chegar lá na nossa essência sem trazer a espiritualidade para o jogo, sem trazer a espiritualidade para a conversa, né? Todo mundo é sempre muito bem-vindo aqui? Sim. Por quê? Porque eu falo de uma abordagem espiritualista e não de uma abordagem religiosa, né? Então, todo mundo que simpatiza de alguma forma com essa ideia, com essa visão de que nós estamos aqui de passagem numa caminhada que envolve me entender, né? Entender profundamente quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, e para isso eu preciso mergulhar nessas questões espirituais, né? Então, quem simpatiza com essa ideia, cara, tamo junto, vamos embora, porque é isso que vai rolar sempre por aqui. Nossa, Renata, acho isso mó viagem, que o negócio não tem nada a ver. Talvez, né? Talvez, não sei, você pode continuar assistindo as lives, depois você tira suas conclusões, mas talvez eu já te adianto que você não curta muito a minha forma de comunicar, de abordar, né, de fazer o entrelaçamento de inúmeras questões que a gente vai conversar aqui, porque sempre lá no fundo, de alguma forma, vai ter ali uma pincelada ou vai ter um gancho com uma visão mais espiritualista da vida, das coisas, das relações e tudo mais. Tá? Então, assim, é só pra depois não ter susto, né? Fala assim, cara, a Renata tá falando do quê? A Renata tá falando do Chico Xavier? Como assim? A Renata vai falar muita coisa do Chico Xavier, que é uma das fontes onde eu busco bastante, né? É uma das fontes que me traz respostas, né? Que traz as respostas que eu busco. Então, eu já procurei em inúmeros lugares. Alguns lugares as respostas não fazem tanto sentido pra mim, e em outros lugares as respostas fazem sentido para mim. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dividir, eu vou compartilhar com vocês coisas que fazem sentido para mim, tá? Então, a linha, né, de ensinamentos e de mensagens trazidas pra gente através do Chico Xavier fazem muito sentido para mim. Então, a gente vai compartilhar muita coisa aqui,
tá? E por que eu tô falando isso tudo? Pra gente contextualizar o início aqui, que eu vou justamente trazer uns trechos aqui de um livro do Chico. Só que antes, vocês lembram da música que tava tocando aí no início da live, né? Música que chama Money, do Pink Floyd. E a gente, né, linkando mais uma vez com o que a gente vinha conversando nas outras lives, a gente tava falando bastante da questão do paradigma materialista, né? Que hoje é o que orquestra a nossa sociedade, o nosso estilo de vida, né? Desde séculos atrás, né? Quando começaram desde quando começou a surgir a questão de troca do capital, de quando veio a física newtoniana, né? Onde a gente começou a desvendar muitas coisas relacionadas à matéria, né? E algumas partes ali das leis do universo. Só que isso tudo já progrediu e o paradigma social não progrediu, né? Esse é um dos centros da minha linha de raciocínio da evolução, da nossa evolução, humanidade, né? De que a gente realmente precisa evoluir este modelo, né? E aí, para evoluir este modelo, a gente precisa ganhar consciência de algumas coisas. Essa música do Pink Floyd, ela faz algumas críticas que eu acho bastante interessantes, que são críticas voltadas para essa visão, né? Nossa, Renata, mas aí ele tá falando, ele tá criticando o dinheiro. Você compartilha dessa crítica do dinheiro? Eu não compartilho da crítica do dinheiro, mas eu compartilho com o ponto de vista crítico de que tem alguma coisa errada. Onde talvez a gente vai diferir, né, as nossas opiniões talvez vão divergir, é que pra mim é algo que tá, sim, de mão dada com o dinheiro, mas tá num patamar acima, tá num grau acima, né, que é o paradigma que rege isso tudo. Olha o que a música fala. Dinheiro, fuja, arrume um bom emprego com um salário melhor. E tudo bem. Dinheiro é demais. Agarre essa grana com as mãos e faça um estoque. Né? Então aqui ele já parte de uma crítica que é, vamos ganhar dinheiro, vamos guardar. Vamos ganhar dinheiro, vamos guardar, vamos estocar. Né? E aí depois ele fala, aí vem uma parte que eu concordo, e muito, que ele fala o seguinte: carro novo, caviar, 4 estrelas, sonhar acordado. Acho que comprarei um time de futebol pra mim. Né? Então, assim, ele começa a fazer uma crítica de um monte de coisa, né? E inclusive depois ele vai citando ao longo da letra, né? Eu ando de avião, eu ando de primeira classe, acho que eu preciso de um jatinho. Né? Então, é sempre o eu preciso de mais, eu quero mais, e muitas vezes eu quero supérfluo. Né? Muitas vezes eu quero coisas que eu não preciso. Né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pegue, coloca a mão nessa grana, estoca, acumula. Nossa, vou comprar um time de futebol pra mim. Né? E enquanto isso, né, outras parcelas da população, né, que a gente começa a viver num individualismo muito grande, muito exacerbado, né? E aí começa a entrar o paradigma que a gente vive, né? Porque eu me alimento do material, e se eu me alimento do material, eu tenho que acumular cada vez mais, né? Se eu acho que eu preencho os vazios da minha vida com coisas materiais, eu tenho que comprar um monte de coisa. E aí vem uma música do Ed Vedder, né? Que a gente também abordou na semana passada, que é a Society, né? Que é a sociedade, que tem um trecho que ele fala: e quanto mais eu tenho, mais aumenta a minha ilusão de que eu preciso mais e mais e mais, né? E aqui traz exatamente a mesma crítica. E o porquê disso tudo, né? Da música, enfim, aí a música ele continua ele abordando sempre essas questões de dinheiro e de que o ser humano quer sempre mais e muitas vezes coisas supérfluas e tal. E aí começam a vir as críticas em cima. A letra é muito bacana, faz a gente pensar sobre essas coisas. E essas coisas que são criticadas, né? Por que elas estão sendo criticadas? Em função do paradigma materialista. Como que funciona a sociedade que a gente vive hoje, e não só a sociedade que a gente vive hoje, né? O grande motivo e o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. A gente está aqui para poder progredir, para poder evoluir, para poder resgatar, para poder transcender, né? E nesse intervalo de tempo que a gente passa aqui, né? Umas pessoas vão ter uma passagem mais curta, outras pessoas vão ter uma passagem mais longa,
como a minha avózinha, que tá com 94 anos, né? Então, genética da família, eu vou também, tá? 120 anos, vai estar a Renata fazendo live aqui no 7h15 da manhã, segunda a sexta-feira. Então, assim, a gente tá aqui pra isso, né? Pra evoluir, pra aprender, pra progredir. Beleza. Aí, Vivi, bom dia! Bom dia, seja bem-vinda! Vivi, minha companheira de treinamentos de alto impacto. Seja bem-vinda, Vivi, que bom que você tá aqui. Que massa! E uma das coisas, né? Uma das nuances, um dos braços, uma das grandes questões que envolvem a nossa existência aqui é o trabalho. Então, a gente precisa de trabalhar. E aí, a gente vai trazer uma questão aqui atrelado a essa visão mais espiritualista, que fala o seguinte: o trabalho é uma lei natural. Olha isso. O trabalho é uma lei natural. E ele é imposto ao homem, ele é imposto ao homem. A gente não tem a opção de vir e não fazer nada. E aí uma coisa importante, e uma observação bastante importante. Trabalho não quer dizer obrigatoriamente um vínculo empregatício com alguma instituição que vai me remunerar. Não, definitivamente não. Não é essa a definição de trabalho do ponto de vista espiritual, né? O trabalho do ponto de vista espiritual, ele parte da visão, né, da grande visão da contribuição, né, da contribuição. E essa contribuição, muitas vezes, ela pode ser não remunerada. Muitas vezes ela pode ser não remunerada, né? E aí eu pego um dos maiores exemplos que eu tenho na minha vida, que é a minha mãe, né? A minha mãe trabalhou quando eu era mais jovem, a minha mãe era professora, e em função da atividade profissional do meu pai, né, que a gente mudava de cidade, a cada 2 anos a gente mudava de cidade, né? Brasília foi o lugar que a gente morou mais tempo, assim, da minha infância, da minha adolescência inteira, a cidade que eu morei mais tempo, eu morei 4 anos e meio, né? De resto, a cada 2 anos a gente mudava, né? Botava mudança nas costas, botava casa nas costas e mudava de cidade. Né? Então a minha mãe não conseguia se fixar numa profissão, né? Nem que ela quisesse. Mas a minha mãe sempre trabalhou pra caramba, né? Pra poder, cara, meu irmão, as coisas de casa, escola, alimentação, uma logística enorme. Ela longe da família dela, né? A família dela lá de João Pessoa, a gente sempre morou mais aqui pro Sudeste. Teve uma época que a gente morou em Recife, que a gente ficou mais perto. Mas a maior parte do tempo aqui no Sudeste. Então, assim, minha mãe trabalhou pra caramba. E um trabalho extremamente digno, né? Extremamente digno, mas não tinha essa relação de vínculo. Então, a gente precisa abrir a cabeça para isso, né? O trabalho não é necessariamente um vínculo com uma instituição, mas ele é uma lei imposta ao homem. A gente não veio aqui pra Terra para poder dormir, acordar e curtir. Dormir, acordar e curtir. Não, aqui não é o lugar. Esse planeta de provas e expiações não é o lugar, né? O trabalho, ele é imposto ao homem como uma forma de expiação e, ao mesmo tempo, como um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, é através do trabalho que o homem desenvolve e aperfeiçoa a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Então, temos que trabalhar. Fato. Sem o trabalho, a nossa inteligência ficaria estagnada, né? A gente perderia todo um sentido de uma encarnação se a gente não se dedicasse a atividades profissionais, sejam elas quais forem. A gente vai entrar nisso, tá? E é por isso que o sustento, a segurança, o suprimento das necessidades básicas do ser humano tá atrelado o quê? Ao trabalho. Eu tenho que trabalhar para poder suprir as minhas necessidades básicas. E é por isso, mais uma vez, né, que a minha linha de raciocínio é a seguinte: se eu tenho um modelo socioeconômico aonde eu não preciso desempenhar nenhum tipo de atividade e o meu sustento vai ser suprido da mesma forma,
Isso está indo contra a lei natural do progresso do trabalho do ser humano. Está indo contra, né? Então, nós precisamos de sermos livres, desempenharmos atividades profissionais, sim, porque através delas nós teremos acesso ao suprimento das nossas necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança e por aí vai, né? E o trabalho nos ajuda e muito a caminhar nessa escadinha das necessidades básicas do ser humano, de acordo com o que o Maslow trouxe pra gente lá na pirâmide das necessidades, né? Então, no livro, tem um livro que chama Pensamento e Vida, do Chico Xavier, que ele fala o seguinte: a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Olha que profundo isso. A lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental adormece. Lembra das dimensões da nossa consciência? Né? A gente falou aqui das 4 dimensões da nossa consciência. A primeira, que é a dimensão material, ganhar consciência, entender, saber que existe o plano da matéria. E depois os outros 3 níveis, que são os níveis sutis, da energia vital, do mundo mental e do supramental. Né? Então, da energia vital, as coisas que eu sinto que fazem parte da minha existência, do meu corpo, do que alimenta o meu corpo, porém, tá no campo sutil, tá no campo invisível. Né? Então, o ar que eu respiro, a energia que emana, por exemplo, de plantas, de animais, né? Tudo isso é energia vital. Né? Depois, a consciência do mental. Existe a dimensão mental, onde estão os meus pensamentos, onde holograficamente eu projeto as imagens que eu formo com os meus pensamentos, né? E olha isso, o trabalho é um roteiro de justa emancipação e sem ele, o mundo mental adormece. Então o trabalho me ajuda a expandir essa dimensão da minha consciência chamada dimensão mental. Porque quando eu trabalho, eu alimento, eu busco, né? Eu retroalimento também, né? Porque eu jogo ideias me fazem refletir, depois eu lanço mais ideias que me fazem refletir, e quanto mais eu faço isso, mais eu expando essa minha dimensão. E o trabalho é um dos grandes responsáveis por fazer isso, né? Entretanto, aí aqui entra o entretanto. Adoro entretanto. Adoro. Em inglês a gente fala but, né? There's always a but. Sempre tem um mas. E aí o Chico Xavier continua, né? O trabalho é roteiro da justa emancipação do homem. Sem ele, o nosso universo mental adormeceria. Entretanto, não basta agir por agir. Entretanto, não basta agir por agir. É necessário nos atentarmos ao prazer de servir. É necessário nos atentarmos ao prazer de servir. E aqui entra o centro da nossa reflexão. O que acontece com uma sociedade que vive de acordo com o paradigma materialista? O servir, o prazer de servir, a recompensa dele, né, o sentimento que a gente extrai do prazer de servir, ele é um alimento da alma, ele não é um alimento da matéria. Ah, Renata, que lindo, então, vai viver de fazer filantropia, quero ver quem que vai pagar seus boletos. Concordo. Quem falou que eu não concordo com ele? Concordo. O problema reside aonde? Aonde eu não coloco essas duas pontas na balança. O problema tá aonde eu esqueço que eu preciso ter prazer em desempenhar uma determinada atividade. O problema tá quando eu me desconecto dos valores que estão
dentro das outras dimensões da minha consciência, né, eu me desconecto do mental, do supramental, eu me desconecto disso e eu vou levando em consideração só a primeira dimensão, a mais rasa da minha consciência, eu vou levando em consideração só a dimensão material e me desconecto do restante todo. Aí eu vou trabalhar única e exclusivamente pelo dinheiro e pelo retorno profissional, me baseando na proporção, no montante de dinheiro que no final de um determinado período eu vou receber para poder comprar as coisas que eu quero comprar, e a minha vida passa a se resumir a isso. Aí a gente tem um problema. Por que hoje a gente vive numa sociedade onde a grande maioria das pessoas... E olha que a gente tem uma pirâmide etária aqui no Brasil, né? A gente falou disso na live de ontem. Eu acho que eu cheguei a mencionar, ou pelo menos pincelei alguma coisa disso. Né? A pirâmide etária no Brasil hoje, né? Você lembra aí das suas aulas de geografia, né? Tem que lembrar, porque é importante saber essas coisas. Lá na geografia a gente estudava a pirâmide etária, que nada mais é uma foto, né? Um retrato da população, né? Uma coluna de homens, uma coluna de mulheres e por faixa etária, né? Então a gente pega hoje, o Brasil ele tem uma pirâmide etária chamada de pirâmide transitória ou pirâmide adulta, né? É um modelo onde, por exemplo, grande parte dos países da Europa viveram algumas décadas atrás, né? E hoje eles já passaram por um processo de inversão. A gente hoje está na fase transitória aqui no Brasil. O que significa isso? A maior parte da população no Brasil hoje se encontra na faixa, na idade entre 20 e 59 anos. Né? Então a gente pega toda a população do Brasil hoje, as pessoas estão concentradas, a maior parte, né, a grande massa da população tá concentrada nessa parte da pirâmide, dos 20 aos 59 anos, né? Típico de países em desenvolvimento. Ou seja, eu tenho um número grande de pessoas que fazem parte da chamada população economicamente ativa. Olha que lindo isso. Né? Olha que lindo. Só que aí a gente começa a esbarrar no monte de coisa do paradigma materialista. Porque eu tenho uma massa grande de pessoas na idade aptas a trabalharem, a girarem a economia, a fazerem a parada funcionar, né? De inúmeras maneiras. Só que essa massa está em busca única e exclusivamente de retorno financeiro. As pessoas não querem se envolver, né? E aí por uma série de questões, né? Muito puxado pelo paradigma materialista, né? Pela grande brecha na nossa educação, né? No nosso sistema educacional, no nosso modelo educacional. Não vou entrar nesse mérito, mas é um pedaço da minha visão, né? Questões ideológicas que são colocadas ali dentro da educação, que na minha visão não deveria, né? A educação ela tem que ser isenta, cada um forma a sua linha de pensamento, cada um forma a sua linha de raciocínio, né? Mas não cabe a escola ou instituições educacionais quererem incutir na cabeça das pessoas, né? Isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? Não, o papel da educação é mostrar, né? Mostrar, olha, existe isso, quando é assim, olha a história do mundo, é isso aqui que acontece, quando é desse outro jeito, olha a história do mundo, é isso aqui que acontece, tá? Infelizmente, né, quando a gente olha historicamente no Brasil, não foi isso que aconteceu. Então hoje a gente vive o quê? Hoje a gente vive num país onde tem uma massa enorme de pessoas que estão dentro dessa população economicamente ativa, que são mão de obra para trabalho, né, em alguns casos mais qualificadas, em outros casos menos qualificadas, dependendo do tipo de trabalho que precisa ser desempenhado. Porém, são pessoas que, na sua grande maioria, estão presas ao paradigma materialista e só levam em consideração o primeiro degrau, a primeira dimensão da nossa consciência, que é a material.
né? Então isso vai totalmente contra, sabe? Vai numa direção completamente oposta ao que quando a gente fala de questões espirituais e de evolução humana. Né? Porque pra gente caminhar na linha, né, do progresso, da evolução espiritual, do crescimento, o nosso trabalho não pode se resumir ao paradigma materialista. Não pode. E é por isso que vão existindo cada vez mais brechas e cada vez mais pessoas se sentindo incompletas e infelizes quando elas desempenham uma determinada atividade profissional. Né? E aí vem uma parte grande, inclusive, da minha história, né? Quando eu trabalhava em lugares onde eu me agarrava àquelas partes ali que eu gostava muito, né, da área comercial, que eram uma atividade extremamente dinâmica, né? Eu nunca estava parada no mesmo lugar, eu viajava, eu saía, eu visitava cliente, eu estava sempre em movimento, eu me agarrava a essas coisas que eu gostava muito, mas no fundo, sempre me faltou alguma coisa. Né, me faltava e eu não entendia direito o que era. E muitas vezes eu me questionava, eu falava assim, cara, não é possível, porque eu tenho uma remuneração bacana, eu tô numa empresa legal, por que eu não tô feliz? Né? E aí com o tempo, estudando, né, mergulhando nessas questões mais profundas, mais ligadas né, ao porquê da nossa existência, do que a gente tá fazendo aqui e tal, a ficha vai caindo, né? Quanto mais a gente mergulha nesse universo, quanto mais a gente mergulha nessas questões, a ficha vai caindo. Ela fala, pô, Renata, mas você tá sendo única exclusivamente pela primeira esfera da sua consciência, você quer o quê? Você não vai se sentir completa mesmo. Não vai, não adianta. E você pode tentar, você pode insistir, você pode fazer o que for, e você vai crescer, você vai ser promovida, você vai ser uma pessoa comprometida, você é dedicada ao trabalho, você é responsável. As coisas vão acontecer. Agora, a que preço? Que preço? Você vai deixar passar toda uma encarnação, toda uma chance, né? Toda uma possibilidade de progresso, de crescimento, que podem envolver tantas outras coisas. Você vai deixar isso tudo passar por conta do primeiro degrau da nossa escala de consciência, só do material. E aí quando a gente vai percebendo essas coisas, a gente vai começando a entender, poxa, qual que é o tipo de trabalho que eu desempenho? Beleza, o trabalho é uma lei natural, eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. A gente tem que ser útil de alguma forma, né, para o todo, não só para mim, para o todo. Então, o que será que eu posso fazer? Quais são as alternativas que eu tenho? E aí, olha que lindo isso. A gente tá vivendo um momento agora, e aí tem muitas pessoas que o ser humano. O ser humano é interessante, eu já falei isso aqui, né? O ser humano é um bicho interessante. Eu acho o ser humano interessante, a gente estudar o ser humano, porque aí tem muita gente que olha e fala assim, nossa, nesse momento que a gente tá passando, né? Tudo isso aí que tá acontecendo, a pessoa vem aqui fazer a live e vem falar de se sentir satisfação para desempenhar um trabalho. Né? As pessoas estão perdendo o emprego e... Cara, vamos um pouquinho além disso tudo que está acontecendo? Sim, isso é uma realidade. Sim. Mas isso é uma realidade que está acontecendo aonde uma massa grande, um número grande de pessoas estão tendo a oportunidade forçada, né? Fica bonita essa expressão, né? Uma oportunidade forçada, porque é assim que acontece, não adianta. Seres humanos, nossa, a gente gosta de um sofrimento, né? Impressionante, parece que é a distração preferida do ser humano, sofrer. Se eu não estiver sofrendo, não tá bom, tem que sofrer, tem que ser doído, né? Assim, aí Deus olha pra gente e fala assim, pô, não tá aprendendo, eu já tentei 55 vezes, vou ter que mandar a situação mais séria um pouco pra dar uma chacoalhada, né? E aí agora, uma grande massa das pessoas estão tendo essa oportunidade de refletirem sobre isso, né? Que bom, tem muita gente aproveitando o momento para fazer reflexões, né? Para fazer reflexões sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as atividades que vinha desempenhando. Mas tem uma galera que não tá, porque ainda assim não tá aproveitando.
né? Ou que ainda assim só fica arrumando motivo dia e noite, noite e dia para reclamar, se queixar, enfim. E aí não adianta, né? Não adianta querer encontrar resposta, não adianta querer encontrar solução, não adianta, porque não vem, né? Só vem realmente quando a gente se abre para poder enxergar tudo de um outro patamar, de uma outra perspectiva, né? Então aproveitar este momento agora para analisar a nossa relação com o trabalho, com as atividades que a gente vinha desenvolvendo, né? E aí, a grande reflexão é paradigma materialista atual versus atividade profissional. E aí, a gente entra numa outra questão que também aparece no filme, no Estagiário, que é o seguinte: a gente precisa trabalhar, beleza. A gente precisa desenvolver atividades profissionais, sim. Para isso, a gente precisa conviver, né? A gente precisa conviver em sociedade, a gente precisa conviver em grupos, beleza. Para que esse convívio exista, as pessoas precisam se relacionar. Só que às vezes eu tenho, sei lá, 20 anos, eu não tenho, né? Já passei um pouquinho, pouca coisa já passei dos 20, mas vamos supor que eu tenho 20 anos, né? E aí eu desempenho uma atividade profissional, eu tô numa determinada empresa, eu desempenho uma atividade profissional e eu preciso me relacionar, eu preciso lidar, eu preciso tratar no meu dia a dia com uma pessoa que tem 59. Então a gente vai falar dos dois extremos da nossa pirâmide etária. Então, uma pessoa de 20 anos que lida, que trabalha, que precisa se relacionar, que precisa ter uma troca constante com uma pessoa de 59. E aí aqui começa a entrar um negócio chamado intergeracionalidade, né? O que é a intergeracionalidade? Nada mais é do que o relacionamento entre pessoas de gerações diferentes. E aí a gente pega, por exemplo, os baby boomers, né? Que são as pessoas que nasceram entre 1946 e 64. Então o número é um perfil de pessoas que nasceram ali no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que carrega uma visão de vida, que carregam uma bagagem, que carregam experiências que uma pessoa de 20 nem sonha que existem, né? Então você pega um baby boomer, é uma pessoa que vivenciou, né, ou que ouvia falar, que fazia parte da vida dela, né? Ela ia no boteco e eles conversavam sobre a guerra do Vietnã. Nem sei se tinha essa possibilidade, mas vamos imaginar, metaforicamente falando, né? Então, quando as pessoas se encontravam, quando elas se reuniam, um dos assuntos poderia ser a guerra do Vietnã, né? São pessoas que viram as televisões chegando nas casas, começando a aparecer, né? E aí elas ligavam lá e tinha notícia, tinha uma novela, cara, esses são os baby boomers. E aí, depois eles presenciaram, enfim, Guerra Fria e tal, né? E são pessoas que carregam determinados valores, né? Valores pessoais, que são completamente diferentes da pessoa que hoje está com 20 anos. Né? Quem está com 20 anos nasceu no ano 2000. Cara, quem está com 20 anos hoje nasceu no ano 2000. A pessoa nasceu, ela já nasceu com Wi-Fi no quarto do hospital onde ela nasceu, né? Já tinha Wi-Fi em 2000? Eu não sei se tinha Wi-Fi, acho que a internet era discada em 2000 ainda, né? Enfim, é quase isso, tá? Deu pra entender, né? Deu pra pegar a linha de raciocínio. São mundos completamente diferentes. Né, mundos completamente diferentes. A pessoa no ano 2000, ela já cresceu em meio a uma realidade que fez com que ela construísse uma visão de mundo e carregasse com ela valores que são completamente diferentes da outra geração. E eles precisam conversar no ambiente de trabalho. Eles precisam trocar. Eles precisam trabalhar, porque os dois precisam trabalhar. A lei da vida, a lei do trabalho é a mesma para as duas gerações.
Então essas duas pessoas precisam se entender e precisam aprender, poxa, como que eu acesso aquela pessoa ali? Qual que é a melhor forma de eu abordar e de eu acessar aquela pessoa ali? Né? E a recíproca precisa ser verdadeira. Precisa ser verdadeira. A pessoa mais velha também precisa olhar para os jovens e entender isso. Né? Falar, pô, não é porque é um descabeçado, não é porque é um desajuizado, não é porque não tem nada na cabeça, não. É porque ela carrega uma visão de mundo diferente da sua. E a coisa só vai funcionar, só vai dar liga, né? Quando as duas pontas se abrirem para poder entender isso. São lentes completamente diferentes. Enxergam a realidade, as questões, a vida, o mundo de jeitos completamente diferentes. Né? E aí o filme, o Estagiário, ele traz essa questão da intergeracionalidade, cara, de uma forma muito leve, de uma forma muito massa, né? O Robert De Niro, que é que interpreta o personagem Ben, que é o senhor de 70 anos, que entra na empresa da Jules, né? Que é uma mulher à frente de uma startup enorme, com mais de 200 funcionários, né? E o Ben, ele entra ali naquele ambiente super jovem, super jovial, e um monte de coisa começa a acontecer a partir dali. Para os dois lados, né? Tanto a empresa ganha muito e cresce muito com o Ben ali fazendo parte daquele dia a dia, quanto o Ben começa a preencher, né, uma parte da vida dele, uma série de questões da vida dele que já estavam começando a ficar de lado e aquilo estava incomodando muito ele. Um senhor de 70 anos. 70. Né? E aí a gente vê, à medida que a gente vai envelhecendo, né, e isso eu já falo com 35, cara. Com 35 eu falo, pensa quando eu tiver 70. Com 35 eu já consigo enxergar o tanto de coisa que hoje eu valorizo e priorizo, que quando eu tinha 20 não era prioridade pra mim. Quando eu tinha 20 eu não valorizava determinadas coisas que hoje pra mim aos 35 eu falo, putz, cara, como que eu conseguia viver sem isso? Né? Ou como que quando eu tinha 20 anos eu nunca pensei nisso? Como, né? E pensa quando eu tiver 70. Então a gente vê quais são as motivações do Ben. Né? Então uma pessoa com uma bagagem, com uma maturidade, né, com uma experiência de vida, o que ela valoriza quando ela está procurando um trabalho? Ele não está preocupado só com o dinheiro. Ele não está. Né? Então ele procura uma vaga de estagiário. Ele se encanta com a possibilidade de entrar numa empresa como estagiário. Por quê? Porque ele quer se sentir útil. Porque ele quer fazer parte. Ele quer interagir com as pessoas. Né? Ele quer alimentar as necessidades superiores dele. Por quê? Porque as necessidades básicas já estão supridas. E o ser humano, enquanto nós estivermos vivos... Bom dia, Lucy! Seja bem-vinda! Enquanto nós estivermos vivos e gozando de saúde mental, essas buscas vão fazer parte da nossa existência. Vão fazer. Não adianta. Se eu entro numa fase da vida, ou se eu entro num momento onde eu começo a me distanciar dessa busca, dessas necessidades superiores, problemas vão começar a acontecer. Problemas vão começar a acontecer. Né? E aí tem um livro do Augusto Cury, muito massa, esse livro aqui, ó, Ansiedade. Augusto Cury, né? Acho que a T tá aí. A T é uma formação que você tem, não é, T? Acho que pelo Instituto do Augusto Cury, né? Que você dissemina boa parte dessas questões ligadas à inteligência emocional nas escolas, né? Você é uma das disseminadoras de métodos, assim, em escolas, né? Eu acho que eu lembro quando a gente estava fazendo a formação em coaching, você comentou isso. Né? E aí, nesse livro aqui, ó, Ansiedade, do Augusto Cury, tem um capítulo que ele fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Que é o SPA, e ele fala o seguinte: existe um problema muito grande quando as pessoas fazem da aposentadoria um deserto.
quando elas fazem da aposentadoria um deserto. E o que acontece quando as pessoas começam a fazer da aposentadoria um deserto, né? Qual que é o reflexo disso? É geralmente aquele momento onde a atividade profissional que ocupava uma boa parte da vida, ela sai de cena, e com ela uma série de outras questões que estavam atreladas àquilo ali também saem de cena, né? A questão de ter uma rotina, de se socializar, né? De se sentir útil, isso tudo está atrelado ao trabalho, que é lei natural da vida, que, como diz o Chico Xavier, se não fosse o trabalho, a nossa inteligência permaneceria adormecida. E aí o que acontece? A inteligência vai começando a adormecer, porque as pessoas já não precisam mais se ocupar mentalmente com uma série de questões e tal, e aí elas vão começando a enfrentar questões mais delicadas, né? E aqui, ó, como Augusto Cury fecha esse capítulo aqui, ó. As pessoas hoje são muito ativas, né? Muito ativas. Então você pega pessoas de 60, 70, 80 anos, são pessoas ainda extremamente ativas, independentes e tal. E frequentemente elas têm uma necessidade de continuar se sentindo úteis à sociedade, né? Elas não podem se aposentar sem se preparar para ter uma segunda jornada de lazer, de prazer, de sonhos, de trabalho filantrópico ou remunerado que seja. Porque caso contrário, elas vão adoecer e deixar doentes as pessoas mais próximas. Muitas vezes, quadros de tristeza profunda, de depressão, de isolamento social, nessa fase da vida, vem porque as pessoas estão se distanciando da busca, da verdadeira busca, por suprir necessidades mais profundas e que muitas vezes estão ligadas ao campo sutil. Momento que a gente vive hoje, atual, muitas pessoas estão passando por esse processo, não na aposentadoria, mas com 30 anos. Com 30 anos, com 30 e poucos anos, com 40 anos. Né? Existem até jovens, né? Pessoas mais jovens, 20 e poucos anos, que num primeiro contato profissional com... Bom dia, Silvia! Bom dia! Seja bem-vinda! Alexandre que entrou também, não tinha te visto aqui, bom dia! Pessoas que num primeiro contato com alguma atividade profissional que não se sinta preenchido, que a pessoa não se sinta preenchida, o que ela faz? Ela abandona o trabalho, porque ela fala assim, não gostei disso daqui, não gostei, não gostei dessa empresa, não gostei de trabalhar com isso, não quero isso pra minha vida. Aí o que a pessoa faz? Ela simplesmente para de buscar. Ela para de buscar. E muitas vezes, por não conhecer os outros degraus, né, ou as outras dimensões da nossa consciência, ela acha que trabalhar é única e exclusivamente uma busca material ou uma busca pela remuneração financeira, né, e aí ela procura só empresas e lugares que possam oferecer isso, né, porque também entra o outro lado, né, tem muitas empresas hoje que ainda não captaram que existem pessoas já em busca de algo a mais. E aí as empresas não têm nem o que oferecer às vezes, né? Nem esse algo a mais a oferecer. E aí as pessoas se distanciam dessa busca por uma atividade profissional, né? Por um trabalho que supra, que alimente, né? Que além de trazer um retorno material, além de trazer um retorno financeiro, comece a suprir essas outras necessidades do ser humano. Né, de se sentir útil, de se sentir realizado, de conexão espiritual e por aí vai. E aí as pessoas se afastam, abandonam essa parte do trabalho, da busca pelo trabalho, da busca pelo servir. Aí desanda tudo. E aí a gente vive boa parte aí do que a gente está vivendo hoje na sociedade atual. Né? E aí pra gente finalizar, mais uma vez, Pensamento e Vida, do Chico Xavier. O trabalho-ação, o que é o trabalho-ação? Né? É o fazer por fazer, fazer mecanicamente, transforma o ambiente.
Então, eu faço, trabalho, produzo, eu transformo dessa forma o ambiente. O trabalho-serviço, né? Quando eu trabalho com um propósito maior, eu trabalho para servir a uma causa maior, servir a algo que eu verdadeiramente acredito, isso transforma o homem. Isso transforma o homem. Trabalho, ação, transforma o ambiente. Trabalho, serviço, transforma o homem. Trabalho por trabalho alimenta as coisas do mundo. O primeiro nível da consciência. O trabalho por servir a um propósito alimenta o espírito. Começa a suprir as nossas necessidades superiores. Essa reflexão de hoje. Filme O Estagiário, catálogo da Netflix, ajuda bastante a refletir sobre todas essas questões, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que a live de hoje tenha sido válida. Manhã Disruptiva número 7, hoje, né? A gente se encontra amanhã aqui de novo, às 7h15 da manhã. Lembrando, cara, que a live, ela às vezes não salva aqui no Instagram, enfim, né? A gente tá passando por um momento de congestionamento virtual e às vezes dá algum probleminha aqui, mas eu sempre coloco lá no YouTube também, tá? Então lá no canal do YouTube tem uma playlist, youtube.com/yellowblack, ou então no link da minha biografia aqui, só clicar lá no link que vai ter a parte lá do canal do YouTube, já vai ser direcionado pra lá, direcionado direto. E aí eu tenho uma playlist lá, que são as lives Manhã Disruptiva, tá? Então tem todas lá, desde a piloto, explicando como é que ia ser esse projeto, até essa de hoje, que um pouquinho antes do almoço já vai estar lá no canal também. Beleza? Galera, quem tá aqui, quem ficou até o final, obrigado por vocês terem ficado. Hoje, às 21 horas, eu vou fazer uma live lá no perfil da consultoria Vox Fortuna, junto com o Vitor, que tá aqui com a gente na live também, tá sempre presente. E a gente vai falar sobre minimalismo, tá? Então, quem gosta do tema, quem curte essa abordagem, né? Um estilo de vida que tem sido adotado aí por muitas pessoas. Eu, Renata, particularmente, sou apaixonada por isso, eu me encanto por esse tema e implantei, né, uma boa parte dessa filosofia na minha vida também, né? Mais minimalista. Quem quiser acompanhar, 21 horas no perfil do Vitor, Vox Fortuna, tá? Consultoria Vox Fortuna. Certo? Galera, um ótimo dia pra vocês. Boa terça-feira. Ainda estamos no comecinho da semana, então uma excelente semana pra todo mundo. Boas vibrações, alto astral, que o dia seja maravilhoso e a gente se encontra. Pra quem for participar da live lá com o Vitor, às 21 horas hoje. Quem não conseguir participar lá ao vivo, a gente se vê amanhã às 7h15 da manhã. Fechado? Beijo grande pra todos vocês. Um ótimo dia.